Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Comissão de Meio Ambiente do Senado aprova projeto de lei que regula o mercado de carbono. A agropecuária ficou de fora das obrigações, mas o texto pode mudar na Câmara. No cenário internacional, a Argentina tem o primeiro debate entre os presidenciáveis. A menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições, pesquisas indicam Javier Milei à frente. Nesta edição, nós vamos conhecer o plano de governo do candidato e as mudanças que podem afetar o agro do Brasil. E mais, propriedade rural em Itamarana, no Paraná, está invadida por indígenas há mais de uma semana. A gente vai até lá atualizar esta situação. E você vai ver também, ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, envia mais de 20 novos processos para demarcação de terras indígenas no Brasil. E tem ainda uma entrevista exclusiva sobre Plano Safra com o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. No próximo dia 22 de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições na Argentina. A economia foi um dos principais temas do debate presidencial. Os 5 candidatos a presidente da Argentina participaram do primeiro debate eleitoral na noite de domingo. Os principais embates foram entre os líderes nas pesquisas, Javier Milei e Sérgio Massa. Nome da base governista, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, foi alvo de críticas da maior parte dos concorrentes. Ele foi questionado pelos altos índices de inflação no país, que superam 120% ao ano, e a taxa de pobreza, que ultrapassa 40% da população. O candidato peronista prometeu lançar um governo de coalizão, com representantes de diversas alas da sociedade, e uma rediscussão do acordo do país para o pagamento da dívida com o FMI. Já o ultradireitista Javier Milei foi perguntado sobre declarações polêmicas feitas ao longo da campanha, como as acusações contra o Papa Francisco depois de ter chamado o pontífice de comunista. Milei também voltou a minimizar o número de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar do país, entre as décadas de 1970 e 1980. Terceira colocada nas pesquisas, a candidata de centro-direita, Patrícia Bullrich, apresentou propostas para a economia. Ela tenta reverter o quadro eleitoral e chegar ao segundo turno. Caso nenhum dos candidatos supere a marca de 45% dos votos válidos no primeiro turno, os 2 mais bem votados se enfrentam no segundo turno, programado para 19 de novembro. E nesta semana, o jornal argentino Clarín revelou que Javier Milei, candidato que representa a direita, está à frente dos demais nas pesquisas. A consultoria CB mostrou na quarta-feira Milei em primeiro lugar, com 32,2% das intenções de voto. Na sequência, aparece o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e Patrícia Bullrich em terceiro lugar. Já a pesquisa da consultoria Circuitos mostrou Milei com 34,6% das intenções de voto, Sérgio Massa com 31,2% e a Patrícia Bullrich com 24,8%. Para o agro brasileiro, esse tema importa, já que a Argentina é um grande player, um importante player no mercado agrícola internacional. O país está entre os principais exportadores de farelo e óleo de soja, milho, carne bovina, por exemplo. Uma mudança na presidência do país poderia indicar também uma mudança nas políticas do agro de lá, o que tem potencial de impactar o agro daqui. E a gente vai já analisar o cenário político, econômico da Argentina com implicações para o agro com Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro, Segré. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, e a primeira pergunta. As pesquisas indicam Milei à frente, seguido por Massa em segundo lugar. Esse é o cenário mais provável nas eleições argentinas? Diria que sim, de qualquer maneira já apareceu uma outra pesquisa
que mostra Massa em primeiro lugar com 30 e um empate técnico entre Milei, segundo colocado, e Bullrich, terceira colocada, com a margem de erro de 2%. Mas fica muito claro que o eleitorado está dividido em três partes. Complementando a informação, para ganhar em primeiro turno, existe a possibilidade que se algum dos candidatos consiga 40% e a diferença com o segundo for de 10% ou mais, ele já pode também ser consagrado presidente em primeiro turno, o que deve ser muito difícil, diria que improvável. Então, supondo que o Massa está quase garantido no segundo turno, a dúvida é se vai com Milei, como mostram as pesquisas, ou pode entrar meio nessa surpresa eleitoral a Patrícia Bullrich, que hoje está colocada terceira. Interessante. A economia foi o principal ponto do debate. O que muda com Milei à frente do país e o que acontecerá se Massa, atual ministro do governo, se tornar presidente, ou até um terceiro cenário em que você fala da candidata Patrícia Bullrich? Economicamente falando, as propostas de Milei e Bullrich em termos econômicos são bastante parecidas, com algumas exceções, como por exemplo o caso de Milei, que propõe o fechamento do Banco Central ou a dolarização radical da moeda, da economia argentina. No caso de Massa, a dúvida é o que ele pode fazer como presidente que não possa fazer agora como ministro da Economia. E a situação da economia, socialmente inclusive falando, da Argentina é muito dramática. Mencionávamos aí na reportagem, mais de 40% da população pobre. Se a gente avalia isso, por exemplo, com crianças, adolescentes menores a 14 anos, esse número eleva para 56%. 68% da população que estuda hoje, até o ensino médio, quer ir embora do país porque não enxerga futuro. E nós temos que, quando o Massa assumiu o ministério, as reservas líquidas do Banco Central eram 7 bilhões positivas, hoje estão 15 bilhões negativas. Então não vai acontecer muita coisa se o Massa continua. E nesse caso, a dúvida é sociológica. Como pessoas que têm tanta dificuldade para chegar a fim de mês, que padecem fome, que tem uma inflação tão alta, como a geração de pobreza tão alta, pensam em votar uma pessoa que foi o causador dessa tragédia. E é uma questão difícil, e a explicação poderia ser uma chantagem eleitoral. 25 milhões de pessoas, Ellen, sobre 47 milhões de habitantes, têm alguma ajuda do Estado. Isso mostra que, de alguma forma, na narrativa desse governo de Alberto Fernandes, cujo candidato é Sérgio Massa, pode ameaçar, de alguma maneira, dizendo, se você não me votar e ganhar Bullrich ou Milei, você vai perder esse subsídio, essa ajuda do Estado. É a única explicação para justificar que 30% do eleitorado pensa em votar o Massa com a situação tão trágica que a Argentina está tendo. Você disse que se o Massa for vencedor nessa disputa, é quase que uma continuidade do que a gente tem visto no governo atual. Agora, nos casos de Milei ou da Patrícia Bullrich, quais as principais mudanças que você já projeta caso eles forem vencedores nessa disputa? Tanto Milei quanto a Bullrich têm um foco muito certeiro em questões de diminuição do tamanho do Estado para conseguir pelo menos um equilíbrio fiscal. Nós estamos falando de superávit fiscal. Nos últimos 60 anos, a Argentina teve, sobre os últimos 60 anos, apenas 10 com superávit, o equilíbrio fiscal. E quando a gente projeta essa quantidade, nos primeiros 40 anos, 1962, até 2002, a Argentina tinha que financiar 180% do PIB. É quase 2 vezes o que o país produz em 40 anos. E quando a gente toma os últimos 10, foram 45%. Então, essa situação crônica, depois de 23 acordos com o FMI, 8 calotes, muitos zeros perdidos na moeda, explica por que a Argentina, que foi em 1895 o país mais rico do mundo, hoje está entre os mais pobres do mundo, precisamente por não cuidar do recurso. E o Massa não está preocupado com esse equilíbrio fiscal. Milei e Bullrich, sim. Outra questão de diferença é a cotação do dólar. Hoje você tem vários dólares na Argentina. O oficial é 365 pesos. Mas se eu, cidadão argentino, eu quero comprar, não posso, porque o governo não me vende. Aí eu tenho que transportar esse dólar oficial por um dólar paralelo, MED, contado com líquido, e tem um monte de definições, legais algumas e ilegais as outras, mas que hoje colocam esse dólar acima de 800 pesos, o que mostra que a diferença entre um e outro é mais de 100%. O Milei propõe dolarizar a economia.
Mas para dolarizar qualquer economia, você precisa o que a Argentina não tem, que é dólares. No caso da Bullrich, ela propõe uma doble monetização, que hoje já funciona. Só que em lugar de ter esse dólar oficial, ela liberaria o câmbio para que seja a oferta e a procura o que determine o tipo de câmbio e não uma cotação artificial como hoje tem o governo do Alberto Fernandes e Sérgio Massa. Muito bem. Segré, a gente usou como um elemento aqui para tomada de decisão de análise de proposta de campanha o Javier Milei em função dessas pesquisas que a gente citou. Então eu vou nos colocar na tela alguns dados dessa proposta da campanha da coalizão de Javier Milei e há um trecho em que ele afirma que a Argentina tem um potencial alimentar grande apesar de travas e da pesada carga tributária. E que, com o conjunto de medidas proposto, o país voltará a ser um importante exportador de produtos como grãos e carnes. Aí a gente segue um pouquinho mais, a gente separou alguns dos principais pontos da proposta de campanha de Javier Milei que envolvem o agronegócio argentino. Entre as medidas estão a eliminação das taxas sobre exportações, as chamadas retenções, acabar com as tarifas de importação de insumos, realizar uma reforma trabalhista que tende à livre contratação e revogar a lei de terras para que qualquer pessoa, inclusive estrangeira, tenha livre acesso a este mercado e ainda assegurar a segurança no campo. A pergunta objetiva para você nessa terceira rodada é: os planos de Milei, eles miram um agronegócio argentino mais competitivo. Isso tem potencial de sair do papel? Se sim, quais os riscos ao agro do Brasil? Aí tem aquela velha diferença entre a teoria e a prática. A teoria é fantástica, o que Milei propõe é maravilhoso, mas vou te dar um exemplo de por que não pode ser aplicado. Essas retenções, essas exportações, hoje equivalem a 4,1% do déficit fiscal que hoje a Argentina tem, que está em menos de 2%, 1,9%. Isso quer dizer que se não tivesse essas retenções, essas exportações, e não é somente do agro, tem um monte de produtos industriais que também pagam, isso geraria um déficit maior. Estamos falando de equilibrar pelo menos o déficit fiscal. Então, em curto prazo, isso não seria possível. A outra questão seria sobre a reforma trabalhista, a reforma sindical. Maravilhosa, o que todos esperamos. A lei trabalhista argentina vem de 1976, ficou muito obsoleta. Mas o problema é que para isso você precisa ter Congresso a favor. E se Milei faz uma enorme eleição, fantástica eleição, ele vai ter 8, 10 senadores sobre 72 e 30 a 35 deputados sobre 257. Não tem sequer a primeira minoria. Muito mais grave, então, para conseguir qualquer alteração na lei. Então, ele vai ter que assumir de fazer acordos com quem hoje ele detona, dizendo que é a casta política, e ele vai ser o presidente da casta política, ou nenhuma dessas propostas vai passar pelo Congresso. O que já aconteceu quando o Macri foi presidente. Ele também tentou, mas na época, no Senado, a maioria absoluta era do peronismo, e nenhuma das reformas passaram pelo Congresso. Muito interessante. Agora, Milei já disse que não manteria parcerias também com a China e que ele poderia retirar a Argentina do Mercosul. O que você espera da atuação dele na política internacional, caso ele venha vencer essa eleição? De novo, é a diferença entre a teoria e a prática. Eu conheço Milei pessoalmente, temos debatido, inclusive, em programas de televisão, quando ele queria fechar o Banco Central e eu era contra essa proposta. Mas no caso especificamente, não é somente China. Ele falou que o Lula era um presidente comunista e que ele não ia fazer negócios com comunistas, então que a Argentina poderia sair do Mercosul. E aí volta a mesma questão. Parece meio reiterativo, mas é válido. O Milei não pode, na canetada, sair do Mercosul. Para isso precisa o ok do Congresso, que ele não terá. E aí, quando você observa vou romper relações com comunistas, então não vou fazer negócios com a China. A China é o principal cliente da Argentina e o Brasil também, os dois. E você nunca pode brigar nem com quem te compra, nem com quem te financia. Não dá para fazer isso. Então, é uma questão de onde, na teoria, no discurso, na campanha, pode ser atrativo para o eleitor, mas na prática ele vai ter muitas dificuldades. E aí onde eu acho que, por um acaso, vamos supor, vai na segunda volta Milei e a Bullrich. O eleitor do Massa vai votar no Milei, mas não porque ele esteja concentrado e aprovando as propostas, porque ele aposta que Milei não dura mais de um ano no poder, porque não tem o apoio e vai precisar do peronismo para sentar e negociar. Em lugar de centrão,
na Argentina, o peronismo pode fazer a diferença entre sim e não no Congresso. Agora, dentro dessa perspectiva que você foi bastante crítico, dizendo que há uma diferença entre a teoria e a prática, o que o agronegócio do Brasil pode esperar? Porque muito tem se ventilado sobre as possibilidades de uma Argentina ficar mais competitiva no agronegócio, voltar a exportar mais e, eventualmente, incomodar o Brasil no cenário internacional. Você vê esse cenário em qual condição? É possível se ganha Milei ou ganha Bullrich, porque eles vão buscar de eliminar o dólar oficial. Hoje, por exemplo, vamos imaginar que a tonelada de soja esteja em $540. O americano recebe $540 por tonelada. Um brasileiro recebe $513 porque tem as taxas, tem os custos de exportação. Quanto recebe um argentino por essa mesma tonelada? Dólares, nota verde, 144. Então, a falta de competitividade está aqui pelas retenções, 35%, e aqueles impostos para exportar. E pela dificuldade de obter um dólar bilhete, nota verde, então a competitividade do produto argentino está muito deteriorada. E aí teve um problema maior, a seca, que atrapalhou muito a colheita argentina. E aí tem a vantagem do Brasil. Mas mesmo que seja uma Argentina muito mais competitiva, isso não vai ser de um dia para o outro. E o Brasil hoje tem uma estrutura financeira de custos e, sobretudo, de inflação e acesso ao empréstimo muito mais favorável. Um argentino hoje, para ter um empréstimo de qualquer banco, ele vai pagar mais de 200% ao ano, porque a inflação é 140%. E a taxa de juros passiva, ou seja, se eu coloco meu dinheiro no banco, hoje o banco me devolve 118%. Então não deve preocupar ao Brasil e ao agronegócio brasileiro nenhuma das vitórias que possa ser massa, não vai mudar nada, ou vai mudar pouco, e Milei, que seria muito mais à direita, ou Bullrich, centro-direita, eles vão demorar até conseguir implementar todas as mudanças pela deteriorada situação econômica argentina. Muito claro. Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada por estar conosco no Hora H do Agro, pelos esclarecimentos. Volte mais vezes. Com certeza, quando vocês me convidarem estaremos juntos. Muito obrigado, até mais. Até mais. O diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, também avaliou o impacto de uma eventual vitória de Javier Milei para o agro da Argentina e as consequências para o agro brasileiro. Vamos conferir. São alguns pontos a serem considerados sobre a possível vitória de Javier Milei com a relação com o agronegócio dentro do Brasil. E a primeira delas é mais abrangente. É toda a incerteza na diferenciação entre um personagem e uma pessoa real. A gente vê que Milei, desde sua pré-campanha e campanha eleitoral, sempre foi muito reativo, um personagem talvez assumido para chamar a atenção do eleitorado argentino, escancarando alguns problemas de maneira mais didática, assim dizendo, um pouco mais reativa. Ver o que diz hoje talvez pode ser diferente do que será praticado lá no amanhã. Não só isso, temos também um fator mais prático. Temos Javier Milei com uma inclinação a uma economia mais aberta. Vale lembrar que hoje a Argentina, para exportar grãos in natura, matérias-primas em geral, sofrem retenções, que são tributos sobre o produto disponível para embarque, que acabam não se tornando competitivos para serem embarcados, exportados, vendidos in natura, forçando a verticalização, a industrialização do produto dentro da Argentina, colocando industrializados a serem exportados. A baixa dessas retenções poderá, sim, aumentar a competitividade da Argentina nas exportações de soja e milho in natura. As exportações desses grãos aumentando na Argentina acaba criando uma concorrência maior com o nosso produto aqui no Brasil. E um ponto mais subjetivo tem sido essa relação entre Javier Milei com o nosso presidente aqui no Brasil. Javier, que tem, desde sua pré-campanha, acusado, apontado, espetado governos de esquerda aqui na América do Sul, tem sofrido com farpas trocadas. Tanto Lula aqui no país, quanto Javier, candidato na Argentina, se mostram inicialmente com uma relação não tão saudável. E aí que parte e abre o leque para possíveis novos impactos ao nosso agronegócio. Em especial dele, essa balança comercial multa. Tanto nós exportamos produtos para a Argentina como importamos. No caso agrícola, importamos trigo, cortes nobres de carne e derivados de leite. Produtos que poderão sofrer algumas restrições ou do nosso governo ou restrições de exportações do governo argentino.
deixando esse mercado livre aqui no Brasil e aumentando a competitividade pelo produto produzido dentro do nosso país. Vale ressaltar que a Argentina ela é mais um concorrente do que um parceiro do Brasil. Tudo que nós aqui no Brasil produzimos de matérias-primas agrícolas, commodities agrícolas, também são produtos produzidos dentro da Argentina. Um governo com inclinações ou intenções de abertura de mercados poderá se tornar um concorrente ainda mais ávido pelo nosso produto. E como somos vizinhos, a competitividade logística será realmente um calo no sapato do agronegócio brasileiro. Matheus Pereira, Pátria Agronegócio, muito obrigada pela presença e análise aqui no Hora H do Agro. E a gente troca de assunto agora para atualizar sobre uma decisão tomada nesta semana pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, que aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Após a análise da medida ter sido adiada na semana passada, parlamentares do agro realizaram uma série de negociações com a relatora do projeto, a senadora Leila Barros, e conseguiram que alguns pontos no texto fossem ajustados. Vale lembrar que esse projeto de lei tramitou em caráter terminativo, ou seja, com a aprovação na Comissão de Meio Ambiente no Senado, a medida seguirá agora para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei do mercado de carbono estabelece que empresas que emitirem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano terão que anualmente apresentar a um órgão gestor um plano de monitoramento e relato de emissões e remoções destes gases. Já as empresas que emitirem mais de 25 mil toneladas de CO2 por ano terão regras mais rígidas em relação às emissões. Se ao final do período a empresa emitir mais do que o estipulado, ela terá que comprar o crédito de carbono de outra empresa. O projeto também estabelece a possibilidade de receita a partir da venda de créditos de carbono, assim como penalidades para quem não seguir as regras. Entre as penalidades estão advertência, multa, embargo, suspensão parcial ou total de atividade, perda ou suspensão em participação de linhas de financiamento, entre outros. O coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, Daniel Vargas, explica como o mercado de carbono vai funcionar no Brasil. Vamos conferir. Esse PL cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que na prática é um instrumento regulatório que o país deverá utilizar para acelerar o cumprimento das exigências internacionais de redução dos gases de efeito estufa na economia brasileira. O regime, o corpo do mercado de carbono no Brasil, deve ser entendido do seguinte modo. Primeiro, o país estabelece um teto, uma meta nacional de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Essa meta, por sua vez, é então distribuída em um conjunto de cotas, que serão, por sua vez, repassadas para as empresas reguladas. Quais empresas serão reguladas? Segundo o PL, todas aquelas atividades que emitem acima de 10 mil toneladas de CO2 ao ano são passíveis da regulação. A partir do momento em que uma empresa é regulada, ela passa a ter um conjunto de obrigações ou responsabilidades. Entre estas, está primeiro de apresentar ao governo um plano de monitoramento. Em outras palavras, como exatamente ela vai agir para reduzir suas emissões. Além disso, a empresa deve também prestar um relato anual de redução das suas emissões ou de remoções dos gases de efeito estufa. Para fazer isso, uma série de critérios serão estabelecidos pelos órgãos que regulam o mercado de carbono e que ainda virão a ser definidos ao longo dos próximos anos. A cabeça do mercado de carbono no Brasil funcionará a partir de um colegiado de 3 órgãos. Por fim, todo esse sistema será colocado em funcionamento ao longo de um período relativamente longo. A opção tomada pelo Senado é de distribuir no tempo, em 5 grandes etapas, esse processo de implementação do mercado de carbono no Brasil. A primeira dessas etapas consiste em estabelecer os critérios gerais para o funcionamento desses órgãos que integram a cabeça do regime. A partir daí, serão estabelecidas exatamente quantas cotas e como elas serão alocadas, e há então um test drive. Um momento em que o país observa o regime em funcionamento, porém, ainda sem punir ninguém que eventualmente consiga, que falhe no cumprimento dessas regras. E por fim, apenas após um período de 3 ou 4 anos, é que o mercado de carbono, uma vez regulamentado, deverá entrar em funcionamento na prática no Brasil.
Professor Daniel Vargas, ele vai voltar conosco para trazer mais detalhes já sobre o mercado de carbono. Agora a gente segue adiante porque para o agro há alguns pontos importantes nesse projeto de lei, como por exemplo, o primeiro é que a produção primária agropecuária foi retirada das obrigações, assim como as emissões de gases geradas por bens, benfeitorias e infraestrutura no interior dos imóveis rurais. Também não entrarão na regra as emissões indiretas geradas na produção de insumos ou de matérias-primas agropecuárias. O projeto de lei também prevê a recomposição de áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Elas vão poder gerar créditos de carbono, de acordo com este texto aprovado no Senado. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, citou que o setor agro poderá ter outra receita dentro das atividades agora com esse mercado de carbono. Vamos conferir. Para o agro, ele é fundamental, ele é uma outra receita dentro das atividades agropecuárias. O agro, eu tenho certeza, nós tiramos, e a minha opinião pessoal é que ele ficasse com condicionantes, mas não houve esse acordo e a senadora entendeu. No mundo todo é assim, mas eu tenho certeza, ontem à noite mesmo eu estive com a presidente da Embrapa e nós já estamos trabalhando, né, senador Zaquinha, para que o agro tenha suas métricas e que ele possa estar nesse mercado em breve, mas com segurança e com as métricas nossas. Hoje realmente é um marco e esse projeto, como disse muito bem a senadora Leila, só está começando. Vai ainda para a Câmara, vai ser aprimorado e depois volta aqui para a gente dar o start nesse mercado que eu acho que o Brasil será protagonista sim. Muito obrigada, senadora Tereza Cristina. A gente volta agora a ouvir o coordenador da FGV, Daniel Vargas, professor Daniel Vargas, que também analisou os pontos positivos e negativos do mercado de carbono depois da aprovação desse texto no Senado. Vamos ouvir. O órgão gestor, ele normatiza o mercado de carbono. Ele regula como ele vai funcionar. Ele executa as normas que ele mesmo criou. Fiscaliza e pune quem as descumprir. Essa mistura de tarefas corre o risco de gerar uma insegurança e questionamento sobre a independência desse órgão gestor. Afinal de contas, a mesma instituição que cria a lei executa, fiscaliza e pune quem desrespeita aquilo que ele criou. Para se garantir uma segurança e critérios mais robustos, que inclusive preservem o órgão gestor de questionamentos judiciais, o ideal seria distribuir essas atribuições, ou pelo menos fixar com critérios mais claros como essas diferentes tarefas serão cumpridas para que não haja uma confusão de interesses nesse processo. Um dos mais importantes diz respeito ao papel do agro como gerador de créditos de carbono. Nós sabemos que os produtores no país há muitos anos reclamam que a legislação ambiental brasileira é muito generosa em impor obrigações e um pouco mesquinha em reconhecer as contribuições ambientais dos produtores no campo. O PL do mercado de carbono aprovado pelo Senado corrige esse desvio de uma forma muito original e valiosa. Estabelece ali a possibilidade de um produtor gerar créditos por essas atividades ambientais. Agora, portanto, no plano legal, o produtor tem uma válvula e um espaço aberto para que aquele esforço ambiental que ele hoje já tem possa ser reconhecido não mais como uma obrigação, um passivo, mas um ativo econômico da sua atividade produtiva. Muito obrigada, professor Daniel Vargas, pelos esclarecimentos. A gente segue agora com a discussão sobre mercado de carbono lá na Câmara. Vamos ouvir o deputado federal Evair de Mello, membro da bancada do Agro na Câmara, que vai participar do debate desse texto nessa próxima fase. Primeiramente, deputado, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Agradeço a oportunidade e como é bom, né, te ver esse debate evoluindo, um debate que por muito tempo ficou retraído. E, naturalmente, esse diálogo é importante para que nós possamos dialogar quem é fora do agro. Acho que esse debate do carbono, dos gases de efeito estufa, vai ser a grande janela de oportunidade para que o agro brasileiro possa melhorar a sua comunicação com o público externo, que vai ter a real compreensão, naturalmente, do papel que o agro cumpre, não só do ponto de vista social na produção de alimento, do ponto de vista econômico, né, que é tão salutar aí para a nossa balança comercial, e efetivamente agora o agro
está muito próximo de ser reconhecido como algo importante para esse desaquecimento, né, global, a questão do efeito dos gases de efeito estufa, e o agro tem essa tendência reversa. Então o agro vai ser realmente, eu acho, esse é o entendimento nosso, né, ter esse saldo positivo no final de todo esse debate. Deputado, a bancada do agro, ela está satisfeita com o texto que saiu do Senado, o PL do carbono que saiu do Senado, ou pretende fazer mudanças nesse texto na Câmara? A frente participou muito ativamente desse debate lá junto ao Senado, né? A Tereza Cristina é a nossa grande referência no debate do tema, tive a oportunidade de tê-la já reconhecida como a melhor ministra da Agricultura que o Brasil já teve, e ela é muito qualificada para liderar esse debate no Senado. A própria Frente Parlamentar Agropecuária, o nosso presidente Pedro Lupião, o deputado Sérgio Souza e Alceu Moreira, outros deputados, né, Arnaldo Jardim, participaram de perto desse debate no Senado, de forma que o que o Senado evoluiu e avançou já teve, de certa forma, a nossa participação e a nossa presença. Isso vai retornar, isso vai vir à Câmara agora, possivelmente agora nós vamos também conversar com a entidade para fazer arredondar, vamos dizer assim, né, aquilo que tiver algumas quinas, né, vamos pegar aquilo que é uma carambola que tem algumas quinas, vamos fazer de uma laranja, né, vamos arredondar esse texto. Temos que dar mais segurança jurídica, temos que aperfeiçoar alguma contribuição que possivelmente possa vir de alguma base nossa. Vamos envolver aí a OCB Nacional, a CNA, para que possamos qualificar esse debate. Quanto a essa coisa da retirada da atividade primária, acho que é um avanço importante. O agro precisa de ter um debate à parte, porque ele, na verdade, ele é um gerador de crédito. Nós temos aí, pensando em alguma modelagem dessa retribuição ao produtor, criando algum selo verde para a produção agropecuária, avançando nessa mesma direção. E aí temos que ajustar algumas coisas ainda com clareza quanto a essa coisa da APP e da reserva legal, que hoje, para o produtor rural, isso é um passivo, né? Ele é uma dívida que ele tem, porque ele tira parte da sua área produtiva para fazer corretamente, obedecendo o Código Florestal, faz a sua reserva e faz a sua recomposição. Nós queremos trazer mais segurança também para que essa área que hoje para nós é um custo, sim, porque é uma área nossa que deixa de ser explorada, para a nossa atividade da produção econômica, ela possa também agora ser uma geradora de crédito. Então eu acho que na Câmara esse debate ele vai evoluir. Nós vamos aperfeiçoar esse texto e vamos construir realmente um texto, principalmente para que o agro possa ter esse diálogo com a sociedade e todo mundo perceber que o agro realmente hoje ele é importante para essa redução, porque ele já tem aí um saldo negativo, né, dado a sua relação, e não é agressividade que muitas vezes quem não conhece o setor acaba falando mal da gente. Quando a Câmara começará a tratar desse tema, PL do carbono, quando que essas discussões efetivamente estarão na mesa? Nós estamos agora, o presidente Arthur Lira, né, ficará alguns dias agora fora, naturalmente, da Câmara dos Deputados, então esse debate deve estar acontecendo, vamos dizer assim, na própria Frente Parlamentar Agropecuária, de uma forma ainda não oficializada. Claro, o texto já é conhecido por nós vamos estar evoluindo com esse texto, e assim o presidente Arthur Lira tem essa pauta como uma pauta muito importante e prioritária para ele, né, ele quer liderar essa pauta. Assim que ele retornar dessa missão que ele está ao exterior, possivelmente ele vai dar mais agilidade, a esse tema que é tão importante. E que nós queremos realmente a produção primária não ter esse mercado regulado é muito importante, porque esse mercado regulado torna-se um mercado obrigatório. E aí colocaria a produção agropecuária igual a outros setores da economia global, né, que tem uma agressividade muito maior. Portanto, esse mercado voluntário, esse mercado espontâneo, ou essa valorização do agro através desse reconhecimento vai ser muito importante, inclusive, para a sustentabilidade do próprio setor. E, naturalmente, o presidente Arthur Lira, que tem participado de fóruns internacionais, tem tratado do tema. Eu tenho certeza, e ele já disse isso, que ele retornando da sua missão, ele vai dar muita agilidade para que possamos cumprir os prazos e o mais rápido possível possamos votar esse texto, fazer os aperfeiçoamentos que forem necessários e o Brasil ter essa legislação tão importante para toda a sua economia, mas com muito carinho e zelo e preocupação para dar condições para que o nosso agro continue com a produtividade, com a sustentabilidade que já tem nos dias de hoje. Muito bem. Deputado federal Evair de Mello, membro da bancada do agro na Câmara, muito obrigada por dividir conosco as expectativas para o próximo passo desse tema mercado de carbono aqui no Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.
Agradeço Obrigada. a oportunidade. Obrigada ao deputado. E você aí de casa que nos assiste ou que nos ouve, quer receber mais notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio? E quem sabe então receber direto no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem para nós. Diariamente a gente envia as principais notícias do dia, análises e muito mais no seu celular. É só adicionar na agenda o número 11 940 44 5422. 11 940 44 5422. A gente espera a sua mensagem para ficarmos ainda mais conectados. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver. No Paraná, invasão de fazenda por indígenas completa uma semana. Vamos atualizar o caso e trazer mais informações. E também a seguir uma entrevista exclusiva com o governo sobre Plano Safra. A gente volta já, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Uma propriedade rural em Tamaranã, no Paraná, completou uma semana de invasão por indígenas. No último dia 28 de setembro, cerca de 300 índios ocuparam a fazenda, alegando que aquela área pertence a eles. A propriedade rural faz divisa com uma aldeia indígena. O proprietário do imóvel informou ao Hora H do Agro que já entrou com pedido de reintegração de posse e aguarda a decisão da Justiça. Ele revela ainda que possui a escritura da área, mais de 60 anos e que, devido à invasão dos indígenas, não é possível realizar o início do plantio da soja na propriedade. A gente vai agora conversar com o Tenente-Coronel Marcos Tordoro, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência e está por dentro da situação. Coronel, os índios seguem na área invadida? Quantos deles estão no local e como é que está o clima aí na fazenda? Sim, nós tivemos no dia da invasão, ali pessoalmente fazendo a intermediação entre o povo indígena e as pessoas que moravam na fazenda, 2 famílias que residiam e ainda estão naquela propriedade. Nós conseguimos, naquele momento, apaziguar os ânimos e para que o povo indígena, embora tivesse feito a invasão, continuasse lá, mas que não houvesse dano ao patrimônio, nem tampouco dano à integridade física das famílias que lá
residiu e ainda estão no local. Nós, no dia, constatamos aproximadamente 300 indígenas. Esse número está variando bastante. Hoje, por exemplo, pela manhã, haviam poucos indígenas na fazenda. Eles tinham algumas barracas montadas naqueles primeiros dias. Hoje, o que nós constatamos lá são muito mais barracas montadas por toda a extensão ali da sede e próximo às casas dos caseiros. No momento, segue tranquila a situação ali. Nós estamos monitorando com as viaturas da Patrulha Rural a região, as imediações, em contato com o proprietário e também, em alguns momentos, em contato com o representante da FUNAI, aqui na região norte do Paraná, ali no município de Itamarã. O que o senhor está nos dizendo é que, neste momento, a propriedade segue com a presença de indígenas, mas também segue com as famílias que já residiam na propriedade, ainda que hajam essas duas presenças distintas, com interesses distintos, o ambiente é pacífico. Assim, numa análise superficial, está pacífico, na medida do possível. Os indígenas estão ocupando a propriedade e as famílias que residiam ainda estão nas casas que ocupavam. Nós estamos acompanhando essa movimentação, sempre somos acionados pelo proprietário para que lá estejamos observando e dando o apoio possível às famílias para manter, na medida do possível, uma convivência harmoniosa entre as famílias que lá moram e os invasores, que são o povo indígena nesse momento. O senhor tem relato, coronel, de outras invasões desse mesmo tipo na sua região de atuação ou em outras áreas do estado do Paraná? Não, aqui na região de Londrina, Itamarã pertence ao nosso batalhão. Nós temos, no momento, apenas essa área invadida pelo povo indígena. Nós continuamos monitorando toda a região e também em contato com outros batalhões, através do serviço de inteligência, para que possamos ter as informações, encaminhar para o escalão superior e realizar as ações de polícia necessárias no tempo oportuno e de acordo com pautados pela legislação, para que possamos fazer frente a essas ações, dando segurança ao proprietário e aos funcionários das fazendas. Tenente Coronel Marcos Tordoro, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, agradecemos demais pelas atualizações dessa invasão indígena em uma propriedade rural que completa agora uma semana. Estaremos acompanhando os próximos capítulos dessa situação, desejando que haja muita paz e tranquilidade nessa região de Londrina muito próspera para o nosso Brasil e para o agro brasileiro. Volte sempre, Coronel. Obrigada. Eu que agradeço. Seguimos aqui na área rural, acompanhando os trabalhos das equipes, e também para levar a segurança que os proprietários e funcionários precisam e almejam do Estado, e no caso especial nosso, da Polícia Militar. Muito bem, assim desejamos. Obrigada, coronel. E o nosso assunto agora é Plano Safra. O Hora H do Agro recebeu uma série de relatos sobre dificuldade de acesso ao crédito rural. A perguntas da audiência, a Denise Santana questionou: as linhas de crédito estão bloqueadas? Cadê o dinheiro? Perguntou ela. A gente vai adiante para mais uma mensagem da Estela Gassan, que diz assim: recurso controlado indisponível no momento. Alguma previsão de liberação? Tem mais uma participação da audiência do Myron Botelho, que diz assim, uma pergunta: pouco recurso liberado até o momento, ele afirma e questiona. Alguma explicação? Essas e outras perguntas vão ser respondidas a partir de agora em uma entrevista exclusiva com o governo, na representação aqui de Wilson Vaz, secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Secretário Wilson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. O prazer é todo meu, é um prazer falar contigo e com seus telespectadores. Tá? Muito obrigada. Secretário, a primeira pergunta vem da audiência e diz assim: cadê o dinheiro do Plano Safra? Os recursos estão realmente sendo liberados? Essa pergunta, ela vem ao encontro de várias que a gente recebeu que relatam dificuldade para acessar o recurso. O que está acontecendo, secretário? Na verdade, os recursos eles estão fluindo, tá? Como você bem sabe, tem aí 21 bancos que estão operando hoje com recursos equalizados. No passado tínhamos 5, depois 7, mas é um grande número de bancos. Então, pode ser que num determinado banco, no momento, esteja sem recurso, mas os outros bancos, eles têm disponibilidade em um ou outro programa e, às vezes, até
em todos os programas, sabe? Então, pode ser que não encontre, no momento, no Banco do Brasil, agora é o que está, né, se comentando. É que, dado, né, o grande número de público, de produtores que o Banco do Brasil atende, a carteira dele é bem maior do que os agentes financeiros, então, quando falta ali no banco, realmente dá essa repercussão. Nós estamos monitorando isso, estamos acompanhando, estamos vendo, como é que se diz, olhando quais os bancos que estão com recursos que não estão sendo liberados no momento oportuno, e vamos ver, né, o movimento que a gente pode ser feito. Mas, por hora, do recurso do Plano Safra, foram usados apenas 32%. Então, o senhor está dizendo que tem recurso. A Camila Ferreira, que também nos assiste, ela pergunta assim, sobre a liberação parcelada do custeio, por que essa prática está sendo adotada nesta safra? Eu acrescento ainda, secretário, que muita gente escreveu dizendo que isso tem dificultado o acesso e está gerando demoras acima de 2 meses. Isso ficou, a gente fez essa trimestralidade, né, porque os bancos... até por uma questão de programação, eles tiveram esse ano, diferentemente dos outros, que encaminharam a sua previsão trimestral de aplicação de recursos. E essas previsões, né, em um ou outro banco, não ficaram muito aderentes à demanda dos produtores no momento. Então, tivemos dificuldade com o BNDES, alguma linha logo no primeiro mês. Então, o que acontece? Nós tiramos essa trimestralidade e soltamos uma regra de que, à medida que a demanda vai acontecendo, os bancos podem antecipar recursos de todos os trimestres que estavam previstos pela frente. Então, com isso, né, é de se esperar que a liberação, contratação e liberação de crédito, ela passe a se dar de uma forma contínua à medida que a demanda vai acontecendo. Muito bem. Secretário, tem mais perguntas da audiência? A gente vai colocar na tela. Vamos à pergunta da Fazenda Frontel, que diz assim, qual o comparativo de valores liberados em 22 e 23 para o Plano Safra? E vamos à próxima pergunta, também da nossa audiência, do Danilo Zandonadi, que diz, qual é o valor em reais do Plano Safra 23-24 que já foi liberado? Responde para a gente, secretário. Então, o valor acumulado até setembro, julho, agosto, setembro, aí contabilizando tanto a agricultura familiar como a agricultura empresarial, médio produtor, soma entre custeio e investimento, e comercialização e industrialização, 147 bilhões. Tá? É 11% acima do que foi liberado em igual período do ano passado. Como eu já mencionei, corresponde a 32% dos recursos, né, que foram alocados no Plano Safra, ou seja, os 435 bilhões de reais. Né? Então, de maneira que, comparativamente ao ano passado, nós estamos numa situação, em termos de volume liberado, bem maior. Esse volume liberado, secretário, ele está sendo pulverizado por vários agricultores ou ele está concentrado nas mãos de poucos? Porque eu fico tentando entender por que, de um lado, os relatos apontam dificuldade de acesso de crédito e, de outro lado, os números oficiais do governo apontam que o crédito está fluindo. Onde é que está o nó dessa questão? Ele não tem como ser concentrado. Por que não? Porque para todas as linhas, seja para pequeno produtor, para médio produtor, para grande produtor, você tem limites de crédito. Então, não tem como se concentrar num único produtor. Se nós formos na operação de custeio para grandes produtores, ele pode ter uma demanda de 50, de 10, 15, 20 milhões de reais para fazer a sua safra. Mas o limite que ele tem no crédito controlado são 3 milhões de reais. O médio produtor rural tem um limite de 1 milhão e 500 mil reais para custeio e o agricultor familiar é 250 mil. Então, de maneira que não tem como se concentrar. E não tem. O número de contratos está ligeiramente abaixo do ano passado, embora o valor esteja, né, acima. Mas não é concentrado. É porque, às vezes, no banco ao qual esse mutuário se dirigiu, ou até no município, naquele momento não encontrou disponibilidade de recursos. O que nós estamos dizendo é o seguinte, se no mesmo município tiver agências, né, outras agências que financiam crédito rural, a exemplo da Caixa Econômica Federal, do Sicredi, do Bancob, né, o Banco do Brasil. Então, nós recomendamos que verifique junto a outros bancos também a disponibilidade dessa linha de financiamento.
Muito bem. Tá? Porque, no geral, foram usados apenas 32% dos recursos do Plano Safra. O senhor falou em diminuição no número de contratos. A minha pergunta é, aumentaram as exigências e por isso está diminuindo o número de contratos? Porque tem menos gente conseguindo cumprir essas exigências e aí o crédito rural não flui? Não é bem isso. Talvez pode ter, assim, a gente está identificando, mas o ticket médio pode ter aumentado um pouco, né? Se você aumenta o ticket médio, diminui o número de contratos, tá? Agora, a informação que nós temos é que, se você pegar, só um pouquinho aqui, que é 2 já aqui no total, nós temos, por exemplo, o Pronaf, sim, o do Pronaf teve uma redução, né, em relação de 12%. Nós tivemos 507 mil operações e agora estamos com 444 mil operações. Julho, agosto, setembro. Esse quadro pode mudar para frente, tá? O médio produtor rural, nós estamos com 82 mil contratos e grandes demais produtores, 90 mil contratos. Okay. Então, é um número relativamente um pouquinho menor do que o ano passado. Muito bem. Secretário, próxima pergunta para a gente responder ao máximo de pessoas possíveis. O Álvaro Rossato pergunta, vai faltar crédito? E a gente tem também a Adriana Cartoso na tela dizendo, BNDES está sem recurso para a Moder Frota Pronamp? É o que eu estava dizendo, né? Então, os bancos, falou do Moder Frota, tá? O Moder Frota, hoje, tanto os bancos montadoras, sobretudo da John Deere, ele pegou um volume expressivo de recursos para financiar o Moder Frota. Mas tem no Banco do Brasil, tem na Caixa, nos bancos cooperativos, tem muitos bancos que pegaram recurso equalizado para o Moder Frota. Ao todo, são 11 bilhões e 800 milhões no Moder Frota. Tem mais 6 bilhões no Pronaf para financiar tratores e colheitadeiras, né, implementos associados. E desse volume, o que nós temos registrado agora não corresponde nem a 30% do que foi alocado, certo? Para você ter uma ideia, no conjunto de investimentos, e por razões aí que, né, de decisão do próprio agricultor, eles decresceram em relação ao ano passado 35%. Nesse momento, mas não é falta de recurso de financiamento. Até aí, a gente está entendendo que é uma cautela do produtor em relação a determinados tipos de investimento, tá? Porque o custeio está fluindo naturalmente. Ok, mais uma pergunta na tela, Marco Nogueira, ele diz assim, quando será a liberação da segunda etapa do recurso do PCA do Plano Safra 23-24? Quando será, secretário? Então, é isso que eu tentei explicar no começo, tá? Você tem a trimestralidade. Tivemos problemas com isso, que em alguns bancos aplicaram em 2 meses o que estava previsto para o trimestre. Aí interrompeu a contratação. Tá? Isso aconteceu, inclusive, no BNDES. O que nós fizemos? O Ministério da Fazenda emitiu um ofício às instituições financeiras, portanto, aos 21 bancos que operam com recurso equalizado, dizendo o seguinte, fica autorizado a antecipação dos recursos que estavam programados para os trimestres subsequentes. Tá? Para os trimestres subsequentes. Então, ele pode ir contratando, né, de acordo com que a demanda for né, sendo colocada dentro do banco, ele pode abrir as suas contratações. Então, não há segunda nem terceira etapa agora. É uma contratação contínua. Tem mais perguntas aqui, estou indo para a rodada número 7 das nossas perguntas. O Roberto Junques diz assim, por que a subvenção ao seguro rural foi cortada? O seguro rural, né, a questão mais é a questão orçamentária mesmo, fiscal, né? Nós havíamos pleiteado 2 bilhões de reais no início do Plano Safra, o ano passado também foi assim, e tivemos de orçamento 1 bilhão de reais, tá? Aí, por diversas necessidades orçamentárias, né, são diversas rubricas, precisou um ligeiro remanejamento aí, né, há uns 2 meses atrás, e nesse momento nós estamos trabalhando para recompor uma parte disso. Então, nós estamos com demanda junto à Secretaria de Orçamento e Finanças para um recurso adicional nesse do seguro rural de 2023, de maneira ainda a atender, né, nesses 3 meses que restam, outubro, novembro e dezembro, coberturas, né, eventuais coberturas ou
propostas de seguro rural, apólices, né, da safra de verão ainda. Perfeito. Mas não temos esse adicional, mas estamos a campo, claro, o ministro Fábio à frente, né, e negociando para que realmente tenha uma alocação adicional de recursos em 2023 e o mesmo estamos pleiteando para o orçamento de 2024. Que nós também fomos, né, o seguro rural, a subvenção do prêmio seguro rural foi contemplado com 1 bilhão e 60 milhões de reais. Estamos pedindo para que seja pelo menos, no mínimo, 2 bilhões de reais em 2024. Muito bem. Secretário, eu vou correr um pouquinho aqui, porque tem muita gente que nos enviou mensagens pelas redes sociais, sabendo que o senhor estaria aqui para responder as nossas perguntas. Recebi relatos lá do Rio Grande do Sul e muita gente me dizendo, cadê a ajuda para os atingidos pela seca no Rio Grande do Sul? Como isso ficará? Porque estamos com dificuldade para acessar crédito e alguns nomes estão ficando sujos, porque a ajuda do governo não veio. Virá essa ajuda? O último movimento que nós fizemos ainda foi na Expoente, né? Chegou um quadro que estavam passando as cooperativas agropecuárias nesses municípios, né, que decretaram estado de emergência por seca. Aí depois, na sequência, tivemos o ciclone, né, de 4 de setembro a 4 a 7 de setembro. Então, aí um caso BNDES está para divulgar uma linha de financiamento de capital de giro com um prazo excepcional de 5 anos para financiar cooperativas agropecuárias de maneira que elas possam refinanciar aquelas operações que têm de produtores junto à cooperativa. Uhum. Porque quando é no crédito rural dentro das instituições financeiras, já está autorizada uma prorrogação automática das operações de custeio, né, diante dessas de perdas por adversidades climáticas, queda de produção, ou então dificuldades de comercialização. Tá? O Pronaf foi feita uma medida adicional de um bônus, né, no pagamento, e tem, né, grande parte dessas operações que foram prejudicadas, sobretudo na agricultura, elas estão amparadas ou pelo seguro ou pelo Proagro, que é o seguro oficial, né? Então, de maneira que nós estamos também acompanhando isso e, na medida possível, ajustando aí as políticas, né, de maneira que ninguém fique prejudicado em função dessas adversidades climáticas. Muito bem. Secretário, nosso tempo está encerrando. Eu gostaria, claro, de fazer todas as perguntas, mas só para o senhor saber. Argel disse, acabou o recurso do Plano Safra, sou Pronamp e estou esperando há mais de 90 dias. A Mel disse, BNDES suspendeu as linhas do Banco do Brasil, tem previsão ou só em 23, 24? Mensagens recebidas agora, nesse início de outubro. Fale mais sobre o Plano Safra, pois no Banco do Brasil já houve cancelamento de várias linhas e ainda perguntas sobre a regulamentação daquela linha de crédito verde que diminuiria os juros. Se o senhor puder, em 30 segundinhos, dar um recado para a nossa audiência, uma resposta que sirva de alento. Bom, recursos, digamos, esgotamento de recursos, tá? A gente tem que caracterizar bem isso, porque o que está registrado no sistema de estatísticas do Banco Central, que é operações contratadas, liberadas, está muito aquém, né, do que algumas instituições financeiras estão falando de esgotamento de recursos. Tá? A gente sabe que ocorre sim, em algumas linhas está acontecendo, mas no caso de custeio, onde porque você tem o recurso equalizado e você tem recurso de depósito à vista, que são exigibilidades, né, recursos obrigatórios para financiar custeio também. Então, tem também nós estamos acompanhando, monitorando, e onde houver recurso estancado, nós vamos fazer um movimento de maneira que flua nesse presente e atenda às necessidades, né, que estão sendo registradas. Ok, muito obrigada. E o Plano Safra está aí, o que o governo se comprometeu, né, 435 bilhões de reais, nós esperamos que ele vá até o fim, né, e seja atendido na sua plenitude. Os recursos equalizados não tem por que não ser, já está comprometido, inclusive, o orçamento do Tesouro para isso. E a regulamentação do desconto de 0,5% deve estar saindo agora nos próximos, se não, um pedaço está saindo agora nesse mês, e aí no princípio de dezembro a gente deve estar regulamentando o outro 0,5%. Excelente. Wilson Vaz, secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, obrigada por responder a tantas perguntas da nossa audiência. Volte mais vezes, porque tem muito mais perguntas para serem respondidas. Obrigada pelos esforços para estar conosco.
E ainda falando sobre questão indígena, na última semana a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enviou ao Ministério da Justiça uma lista com 29 processos para demarcação de terras. O documento contém a lista com as áreas para o Ministério da Justiça emitir a portaria declaratória, que é uma das fases de demarcação de terras indígenas. E lista também as áreas que aguardam homologação do presidente, onde o Ministério da Justiça deve analisar os processos e auxiliar o presidente Lula para a finalização da demarcação. O Hora H do Agro teve acesso ao documento enviado pela ministra Guajajara ao Ministério da Justiça. Nesta tela, que você acompanha pela TV, dá para conferir a lista das áreas que foram enviadas ao Ministério da Justiça para a edição de portaria declaratória. Começando pelo Norte e Nordeste, que inclui cidades como Santarém, no Pará, cidades da Bahia e também do Maranhão. Já nas outras regiões do país, estão na lista de cidades Mato Grosso, como Brasnorte, e Nova Lacerda, no Sul, Faxinalzinho, entre outras. O documento também revela as áreas prontas para homologação, ou seja, as que estariam em fase final de demarcação. Entre elas estão as cidades de Luciara e São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, Palhoça e Abelardo Luz, em Santa Catarina. Locais que devem afetar áreas já consolidadas também de agricultura. Vai lembrar que neste ano o governo Lula já demarcou 8 terras indígenas, sendo que 6 dessas áreas foram homologadas agora em abril, durante um evento indígena chamado de Acampamento Terra Livre. Outras 2 áreas foram homologadas no Dia da Amazônia, em 5 de setembro. E agora eu tenho um recado para você. Ative a energia que corre nas veias da soja com o Romeu, o fungicida biológico da Yara, inovador no controle da ferrugem e das principais doenças. Ideal para um manejo preventivo, o biológico fortalece a soja de dentro para fora, ativando as defesas naturais da planta. Por isso, o Romeu maximiza a proteção durante todo o ciclo da cultura. A formulação moderna de Romeu faz dele um produto compatível com químicos e biológicos, sendo uma peça fundamental para a estratégia de manejo integrado. Fortaleça o metabolismo das plantas e maximize a proteção contra as doenças da soja. É hora de se prevenir e energizar a sua lavoura com Romeu. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.